Bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais uma aula de hoje 22 de abril de 2021. Gente, quem lembra o que comemora dia 22 de abril? Quem é que lembra aí? Hein, gente? Quem é que lembra a data que se comemora hoje? Joana d'Arc, Rayane, José Cláudio, Beatriz, Maria Eduarda, Rayane, Nathalie, Bruna, Maxwell, Camille, Maria Chayane, Darlane, Eduardo, Graziele, Andressa, Cassiane. O que se comemora hoje, dia 22 de abril? Tiradentes? Jesus! Minha gente, dia 22 de abril vocês estudam isso direto na escola, no ensino fundamental. Não acredito que vocês não lembrem. Minha gente, pelo amor de Deus, o que é isso? O que é que está acontecendo com vocês? Onde está a memória histórica de vocês? Cadê a professora de história para orientar vocês? É dia do descobrimento do Brasil, não é 22 de abril, minha gente. Vocês, vou dizer uma coisa, viu? Tá ruim, viu? Estudem, viu? Estudem. Porque isso a gente não pode perder, não. Isso a gente não pode esquecer, não, minha gente. É a data que Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil, né? Vocês não podem esquecer essa data marcante, certo? Gente, vamos começar. Olha só, hoje nós vamos dar início à nova quinzena de estudo, certo? Então, eu digo muitos, faltam entregar algumas atividades que não entregaram. Falta entregar redações, que é mais de uma. Outros falta entregar a redação essa passada. Gente, olha só. Vocês têm que fazer um esforçozinho. Vocês têm que fazer um esforço para concluir as atividades. Porque é como diz, o aprendizado vai daquele que corre atrás. Mas aquele que não se esforça um pouquinho, vai ficar difícil, vai ficar difícil. E pelo que eu estou notando, a participação de vocês, assim, nas aulas, de ver as coisas, tudo está indo. Agora, na entrega de atividade, está muito devagar. Muita gente não está entregando atividade. E vocês só vão sentir isso, gente, quando a gente fechar esse primeiro bimestre, que a escola divulgar as notas, que eu creio que a maioria vai ficar com nota baixa. Então, olha só, vão se dedicando não só pela nota, mas como vocês estão no último ano do terceiro ano, gente. Tem que acordar, vocês têm que participar mais. Vocês têm que correr atrás, certo? E isso eu não estou notando, não estou identificando com os terceiros anos. Está um pouco relaxado, está um pouco tanto faz, está um pouco, sei lá, assim vai assim devagarinho. Mas vocês têm que pensar em vocês, têm que correr atrás, têm que ter mais, vamos dizer, vontade para conseguir. Se não for assim, gente, acorda, meu povo, acorda, galerinha. Acorda para a vida, é o futuro de vocês. E a gente quer ver vocês lá em cima, quer ver vocês participando, quer ver vocês numa faculdade. E o que é que está havendo? Por que essa dificuldade? Eu sei que muita gente tem problema de conexão, que hoje em dia tudo na internet tem aquela grande dificuldade, mas a gente tem que superar isso, a gente tem que correr atrás. Outros estão começando a trabalhar, outros estão trabalhando, mas vocês têm que pensar no futuro de vocês. Tudo bem, eu sei que cada um tem a sua necessidade agora, cada um sabe o que precisa de imediato, mas a gente tem que pensar um pouquinho no futuro, a gente tem que pensar um pouquinho além. Então, o nosso futuro está lá na frente, não está agora não.
Então tem que fazer um esforço maior. Trabalhar preciso trabalho, mas eu vou dar conta da minha atividade, vou me esforçar, porque se não for assim, gente, se não for assim, vocês como é que se diz, vai ter uma dificuldade maior de entrar na faculdade. Vocês têm que correr atrás, certo, pessoal? Olha o que vocês estão fazendo. A escola, eu já passei para a escola essa situação. A escola deve conversar com vocês, não sei como, mas está complicado, porque a grande maioria são 2 terceiros anos, média de 80 alunos. Mas se eu for contabilizar quantas atividades entregaram, média de 12 a 15 atividades. Olha quantas pessoas estão sem nota. Então é uma grande maioria. Olha quantas pessoas estão assistindo aula. Então é desesperador. Então, é desesperador, sim. Por quê? Porque a gente não vai ter o êxito que a gente pensa. Se vocês não se esforçarem, não correr atrás um pouquinho, a gente não vai ter, não. É difícil, mas vocês têm que correr atrás. Tem que correr atrás. Tem que correr por esse tempo perdido. Mas não se acomodar. Tem que tentar fazer as atividades. Tem que tentar fazer as produções textuais. É onde vocês vão começar a melhorar. Eu sei que tem muita gente que ainda precisa acertar algumas coisinhas para a sua produção textual entrar na estrutura que o Enem cobra. Como alguns mandam as produções para mim e eu dou o retorno a vocês. Gente, vamos lá, deixa eu falar um pouquinho da produção textual. Pessoal, redação não é difícil, não. Redação é prática. Ah, professor, eu não sei o que falar desse tema, não. Pesquisa, gente. A hora agora é de pesquisar. A hora agora é de correr atrás para você formular suas ideias. Não é você ver o tema, você não sabe do tema, você deixar para lá. Ah, não sei, eu não vou correr atrás, não. Não sei, não vou fazer. Não é assim, não. Tem milhares de redações, milhares de produções na internet. Não é que você vai pegar a sua produção, copiar e colar, não. Você vai ler, vai entender a estrutura, como o aluno fez, como o participante criou, como ele organizou. E é nessa leitura, é lendo que você vai formulando suas ideias para criar sua produção. Então, não é ler uma redação, não é ler duas, não, é ler muitas. E fazer uma leitura sobre aquele tema. Eita, deixa eu ver como esse fez, esse fez. É isso que vai formular suas ideias. É isso que vai formular o seu pensamento para você começar a escrever. Porque você vai ver toda a estrutura como é. Agora, se vocês não pesquisam, gente, só espera que o professor fale e fale, não entra não na cabeça. Vocês têm que correr atrás. Correr atrás mesmo. Olha só, gente. Tem um trabalho agora nessa sexta-feira, da manhã a 8, que é o dia da leitura. Então, o terceiro ano, eu quero que participe também, como eu falei para vocês, no mínimo uma apresentação para deixar marcado o terceiro ano da Escola Padre Jefferson. Essa apresentação, vou falar um pouquinho desse artigo de opinião que eu já pedi a vocês, que vocês pesquisassem para saber um pouco o que é o artigo de opinião, para começarem a produzir, porque pelo nome já diz, é uma opinião sua, você vai expor uma opinião sobre um determinado tema. E a minha ideia era que vocês construíssem um artigo de opinião, uma opinião de vocês sobre um determinado assunto, um assunto que vocês gostem, vamos dizer, que desse uma opinião que servisse para todos aqueles que lerem, para chamar a atenção. Opa, é uma ideia que eu não tinha. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse artigo de opinião, para ver se vocês produzem um artigo de opinião, para a gente fazer essa apresentação. Aí, depois desse artigo de opinião, você vai apresentar ele. Você pode gravar um áudio explicando qual o seu ponto de vista desse determinado assunto. Você pode fazer uma apresentação em vídeo. Isso, um artigo de opinião. Mas veja bem, professor, artigo de opinião, não estou preparado, mas eu vou bolar uma apresentação aqui, uma música. Quero cantar uma música no dia
dentro da leitura? Pode ser. Professor, cria um poema, cria uma poesia? Pode ser. Eu vou fazer um conto? Pode ser. Uma apresentação, no mínimo uma apresentação do terceiro ano, valendo a pontuação para fechar o bimestre, viu, gente? Para fechar o bimestre. Então, tem muita gente que não tem pontuação nenhuma. Seria interessante participar para não ficar totalmente sem nada. Então, entenda. Dúvidas, vocês me perguntam, me questionam. Eu vou questionar vocês no grupo mais adiante. E aí, gente? O que é que vão apresentar? Qual a produção? Certo, gente? Então, eu quero esse terceiro ano, pelo menos é o último ano, para vocês participarem. Não assim, vamos dizer, efetivamente, mas tem uma participação para ficar uma lembrança no grupo da escola, porque vocês são. O último ano da escola, é esse. Então, a gente tem que deixar uma marca. Então, vocês vão pensando aí o que vocês pensam em fazer. Daqui para o final da aula, eu converso mais com vocês e vou ouvir vocês o que vocês vão pensar. Certo? Para da manhã a 8, na próxima sexta-feira. Ok, gente? Certo, né? Então, vamos lá. Falando sobre a nossa produção textual, que muita gente não entregou, muita gente por medo. Gente, é como eu disse a vocês, é fazer uma pequena pesquisa que vocês encontram. Vocês encontram várias produções textuais. Então, eu fiz uma pesquisa aqui, peguei um texto da internet e vou ler com vocês para vocês entenderem qual é a estrutura do Enem. Qual é a estrutura, vocês visualizarem, verem que a coisa não é tão difícil, é só você ter conhecimento, você pesquisar que você sai a sua produção, sem se preocupar. Mas, para a gente melhorar, é como eu falo, a gente tem que começar a escrever. Certo? Alguma pergunta vocês querem fazer? Algum questionamento? Fique à vontade. Antes que a gente comece. Algum questionamento? Não, né? Então vamos lá. Deixa eu fazer uma apresentação aqui para mostrar a vocês, gente. Uma produção textual falando sobre o tema que foi sobre imigração, não foi essa última. Deixa eu ver aqui. Essa última produção que eu passei para vocês, não foi, gente? Deixa eu ver aqui. Compartilhar com vocês para a gente. Vamos lá. Olha aí, gente. Deixa eu ver. Se vocês estão vendo aí. Sim. Pronto. Olha só, gente. Isso é uma produção textual conforme o tema que foi passado. Conforme o tema que foi passado na aula passada, na quinzena passada, né? Que é sobre a imigração no Brasil. Que o tema deixa eu ver se eu lembro o tema aqui para ficar mais bem claro para vocês. Só um minuto, deixa eu ver. Que é o movimento migratório para o Brasil no século XXI. Esse foi o tema. Aí tinha os textos motivadores, e o interessante era que vocês lessem, vocês entendessem o que falar. Veja bem, então, aqui, lá na produção textual, como mostrei a vocês, e vocês têm, ele não pede o tema, não pede um título. Então, ele passa as informações, tem os textos motivadores para vocês pensarem o que vocês vão fazer, tem alguns dados e para vocês começarem a construir a redação de vocês. Veja bem, então, o que é que eu digo a vocês aqui? A redação tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Veja bem essa estrutura. Aqui nós temos a introdução, olha só, a introdução. A colega colocou um título que não tinha necessidade, mas colocou também não perde ponto. Essa é a introdução. E ela fez 2 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Veja bem, essa é a estrutura da redação. Agora nós vamos entender como foi que ela formulou as ideias e colocou no papel. Veja bem, olha como ela começou. Durante
a vírgula, principalmente a década de 1980 no Brasil mostrou-se um país de imigração. Então quer dizer o quê, gente? Olha a tese dela. Isso é uma tese. Ela já chamou atenção na primeira linha, explicando sua tese, como ia falar. É como eu falo na produção textual. Então, ela não ficou aleatória, ela amarrou. Durante, principalmente, a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de imigração. Ponta, continuou. Na chamada década perdida, então ela está fazendo esse contexto histórico com a década de 1980. Então, veja bem, então, ela contextualizou, ela deu uma tese. Então, ela está falando um pouco do conhecimento dela. Como é esse conhecimento? Esse conhecimento de leitura, esse conhecimento que ela pegou alguns dados no texto motivacional e colocou aí. Olha só, conhecida como década perdida, inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. Então, ela já entrou na imigração do Brasil. Ela está falando na imigração. O que é ser imigração? Então, vejam bem, no século XXI, um fenômeno inverso é evidente. Então, quer dizer, ela já fez esse contexto histórico, agora ela está contextualizando com o nosso momento, que é no século XXI, a chegada do Brasil de grandes contingentes imigratórios com indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. Então, quer dizer o quê? Aqueles imigrantes daqueles países menores do que o Brasil, que subdesenvolvido, latino-americano, então quer dizer, daqui por perto, como Venezuela, Bolívia, Colômbia, esses países que estão perto da gente, fizeram essa imigração. Então, ela fez essa amarração para o seu texto ter aquela ênfase. E continua. No entanto, olha os conectivos que ela usou. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Gente, olha só a introdução. Então, a introdução o quê? Ela só falou sobre o que é a imigração no Brasil, como se dá essa imigração. Então, ela não fez nada mais do que isso. Na introdução, ela apresentou a tese, o que ia ser falado no seu texto. Gente, então é nesses textos que a gente pega, a gente lê sobre um determinado tema para a gente estruturar nossos pensamentos e criar nossa redação. Agora, é lendo, não pegando um tema que eu não tenho conhecimento, nunca ouvi nem falar, e começar a escrever, claro que não vai sair nada. Por isso que eu digo a vocês, gente, tem que correr atrás, tem que pesquisar, tem que ler muito. Porque na leitura você pegar alguns textos e ir lá e ali, daqueles textos que você pegou, você criar o seu. Certo? Continuando. Isso foi a introdução. Aí ela foi no primeiro desenvolvimento, que é como diz a redação Enem, ela para ser um modelo, ela precisa ter 2 parágrafos de desenvolvimento. Mas se você tiver um, não é querendo dizer que você já está eliminado. Você vai tirar uma pontuação menor, porque a estrutura ele pede 2 desenvolvimentos. Então veja bem como começou esse desenvolvimento 1. A ascensão do Brasil ao posto de uma das 10 maiores economias do mundo é importante fator atrativo aos estrangeiros. Então veja bem, ela vai formular o problema dela, que o desenvolvimento, eu digo a vocês, introdução a gente fala um pouco de conhecimento que a gente tem pelo tema, e no primeiro parágrafo do desenvolvimento a gente vai começar a formular o problema que isso traz para a gente, pelo meu conhecimento. Então vamos lá. Embora o crescimento do PIB, Produto Interno Brasileiro, lembrando, quando vocês colocam uma sigla, tem que dizer que sigla é essa.
Pronto, ela foi falar do PIB aqui, né? Do PIB nacional, segundo previsões, seja menor em 2012, em relação a anos anteriores, o país mostra um verdadeiro aquecimento nos setores econômicos, representado, por exemplo, pelo aumento do poder de consumo da classe C. Então, veja bem, qual foi o problema que ela trouxe aí? Um problema, ao mesmo tempo negativo e positivo. Por quê? Porque além da imigração já ser um problema para o PIB brasileiro, é um problema, mas só que ela disse que tem um fator que nos chama a atenção, um fator positivo. Qual é? Então, um aquecimento nos setores econômicos. Agora, esse aquecimento pela classe C, aquela classe mais pobre. Então, a classe mais pobre consome. Diferente da classe rica, diferente, mas consome. Então, ela colocou o problema para o PIB, ela criou esse problema, deu a entender esse problema para o PIB, e também ela colocou que tem um ponto positivo. Por mais pequeno que seja, tem o aumento do consumo. Isso foi o primeiro desenvolvimento dela. Já o segundo aqui, desenvolvimento, ela começa. Esse aspecto contribui para a construção de uma imagem positiva. Olha só, ela já está entrando naquele olhar, não de problema, mas um olhar positivo para essa situação. Veja bem, positiva e promissora do Brasil no exterior, o que favorece a imigração. Então, quer dizer o quê? Ela já começou a dizer aí que a imigração não é só problema, dependendo do olhar que você tenha. Ela pode ser um fator positivo. É o que ela está deixando clara no ponto de vista dela. Veja bem, a vida dos imigrantes no país, entretanto, exibe uma diferente crítica faceta à exploração da mão de obra e à miséria. Olha só, ela fala o positivo e também fala o negativo da imigração. Então, quer dizer o quê? O positivo é o consumo, que aumenta o consumo da classe C, mas só que o negativo também, que é mão de obra barata e a miséria se torna maior. Então, ela fez esse alinhamento entre positivo e negativo no ponto de vista dela. Isso foi o desenvolvimento. Já a conclusão, ela diz, olha só um conectivo bem interessante que a gente usa para a nossa conclusão, porque dá a entender que a gente está concluindo nosso texto, nosso raciocínio. Portanto, lembrando da vírgula, para impedir a continuidade dessa situação, é imprescindível a intervenção governamental. Veja bem, então, ela deu um problema, mostrou que tinha pontos positivos, agora está mostrando as ações, no ponto de vista dela, o que pode ser feito para melhorar essa situação. Então, é imprescindível uma intervenção governamental por meio da fiscalização de empresas que apresentem imigrantes como funcionários. Então, ela já mostrou um meio de fiscalizar e quem são os agentes fiscalizadores que vão botar em prática isso. Vejam bem. Bem como a realização de denúncias de exploração por brasileiros ou por imigrantes. Então, quer dizer, ela quer que o governo fiscalize mais, bote os fiscais na rua para tentar suprir ou resolver ou diminuir esse problema, certo? Ademais, olha a conjunção que ela colocou. Ademais, é necessário fomentar o respeito e assistência a eles, ideais que devem ser divulgados por campanhas e por propagandas do governo ou de ONGs, além de garantir seu acesso à saúde e à educação por meio de políticas públicas específicas a esse grupo. Então, veja bem, gente. Então, eu quero que vocês chamem a atenção aqui, nesse ponto
da conclusão. Então, ela mostrou aqui uma solução que deveria ser colocada em prática. E quem vai colocar em prática? Governos, ONGs, propagandas. E como serão essas ações? Ela está mostrando aí com fiscalizações para tentar sanar um pouco desse problema das imigrações. Isso, ponto. Foi o final da redação dela. Ela tirou 980 por essa redação. Aí eu pergunto a vocês, gente. E aí, é uma redação difícil de fazer? Me falem vocês. Quero ouvir vocês agora. Quero ouvir vocês, gente. Vamos lá. Eu acho que fica mais complicado quando a pessoa tem pouco conhecimento sobre o tema. É isso, Darlan, que eu quero que vocês entendam. Agora é a hora de vocês pesquisarem, agora é a hora de vocês melhorarem a produção de vocês. Porque no momento que você está lá, no momento que você está lá, naquela sala de aula, fazendo, tem a prova do Enem, na sua banca para você fazer, não tem como pesquisar, não. Ali você só vai relembrar conhecimento que você adquiriu, relembrar a prática que você adquiriu. Então, ali você vai botar em prática tudo aquilo que você praticou. Agora é a hora. Por exemplo, um tema desse, você tem que pesquisar. Ver dados, ver notícias, ver relatos, ver vídeos. Olha redações prontas, como foi feito, qual foi a tese abordada, qual é o problema maior, qual o problema menor, qual a solução. Então é isso, gente. Tá faltando de vocês uma pesquisa mais detalhada, uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema. Porque eu tenho certeza, quando vocês pesquisam, o conhecimento fica melhor. Eu dou um exemplo aqui, gente. Se eu chegar aqui para vocês, olha, vamos falar sobre a rede social, o Instagram. Eu sei que tem gente aqui que me dá lambuja. Porque tem algumas pessoas que vivem no Instagram, postam vídeo, postam propaganda, postam várias coisas que eu mesmo não sei como começa. Então, quer dizer o quê? Com a prática, com a procura, com a pesquisa, você vai melhorando o seu conhecimento em determinado setor. Então, é essa habilidade que eu quero que vocês tenham. Vocês pratiquem. Porque vocês têm que ter na cabeça, quando a gente quer melhorar uma coisa, a gente corre atrás. A gente vai pesquisar, vai ver como o outro fez, vai ver como foi a estrutura, quais foram as teses apresentadas, o contexto, como se deu, e é nessa pesquisa que a gente vai melhorando nosso conteúdo. Por quê? Porque tem interesse da nossa parte de correr atrás. Porque não adianta, eu digo aqui, não adianta o professor orientar se vocês não correrem atrás. É como um celular novo. Um celular novo que a gente pega. Eu mesmo eu não tenho costume, nunca usei um iPhone na vida. Se um dia eu chegar a comprar um iPhone, eu tenho que correr atrás para aprender. Não é verdade? Tenho que correr atrás, vou pesquisar, vou ver vídeos, vou ver quem tem um celular que pode me ajudar. Então, quer dizer o quê? Dependendo daquele conhecimento de pesquisa, eu vou melhorando no meu conhecimento pessoal, porque eu estou correndo atrás. Isso é em tudo na vida. Eu sou ruim em produção textual, beleza, mas eu vou melhorar, porque eu vou correr atrás. Qual foi o tema que o professor botou essa quinzena, essa semana? Ei, foi esse tema. Vou jogar na internet, quero ver o que é que eu encontro sobre esse tema. Quais foram as redações? As redações nota 1000, nota 800, nota 700. Qual foi a tese que abordaram? Como ele abordou o seu contexto? E assim a gente vai melhorando da nossa redação, porque a gente vê aquele que cometeram o erro, a gente não faz. E a gente estrutura nosso pensamento. E o que está faltando de vocês é isso. É vocês correrem atrás. Pesquisarem. Não estou dizendo que vocês pesquisem para copiar e colar. Pesquisem para vocês terem uma ideia do que falar. É nisso que a prática vai chegar à perfeição. Agora, como eu digo, vocês têm que correr atrás, correr atrás, correr atrás. Porque se não correr atrás, gente, aí vai ficar difícil.
Como a gente pode chegar a uma perfeição? Como a gente pode chegar a uma produção dessa? E vocês vejam que a produção textual aqui, ela não tem muita coisa, não. É uma produção textual muito sucinta, porque ela foi no foco, foi no que o tema está pedindo. É isso que vocês têm que ter ideia, vocês têm que ter coragem, que eu digo é coragem, sim, e correr atrás. Parar daquele acomodismo, daquela, deixa para lá, eu não sei, também não vou correr atrás, não vou querer aprender. Porque isso é uma característica do ser humano. A gente só corre atrás daquele que a gente gosta, daquilo que nos satisfaz. Mas, muitas das vezes, aquilo que a gente não gosta é aquilo que é essencial para o nosso futuro. Tem que lembrar disso. Vocês têm que correr atrás. Só não. Tem gente que está correndo atrás e a gente vai ficando para o final da fila. Não é querendo dizer que você não vai conseguir, mas a nossa vida é uma constante fila. Você pode estar no meio, pode estar mais adiante, pode estar na frente, ser um dos primeiros. Mas também você pode, dependendo da sua força de vontade, do seu querer, você ir para o final da fila, gente. Do final da fila. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Produção textual, a famosa redação não é difícil. Quando a gente corre atrás, vamos pesquisar, vamos procurar, o professor orienta, o professor encaminha. Mas depende de cada um de vocês a correr atrás. Eita, professor, estou em dúvida. Chama o professor orienta, vá por esse caminho, que assim você vai chegar ao êxito. Mas se eu fico acomodado com alguns que não mandaram a redação, eu já entrei em contato com alguns, perguntei, disse, professor, eu não entendi nada, aí não correu atrás para tirar essa dificuldade, para passar a conhecer, aí fica complicado. Fica complicado. Eu espero que vocês acordem, ainda dá tempo, vocês correrem atrás, dá tempo, vocês quererem alguma coisa. Porque se não for assim, gente, não tem como o professor ajudar vocês, não. Vocês têm que querer ajuda. Certo, pessoal? Alguma pergunta vocês querem fazer sobre isso? Hein, gente? Quero ouvir vocês agora. Viu, gente? Então, veja bem, gente. Essa é a produção textual, falei um pouquinho dela. Agora, essa nova quinzena, nós vamos começar um novo roteiro. Vou mostrar a vocês novo tema, esse novo tema para vocês, é o mesmo estilo Enem. Aí o que eu quero que vocês façam, vocês pesquisem, como eu falei, sobre o tema, aquele que não tem conhecimento, para melhorar esse seu conhecimento, melhorar o seu argumento na hora de escrever. Pesquise produções, pesquise textos, pesquise vídeo e comece a escrever. Aí vocês vão fazer essa produção textual, essa nova produção textual, naquela folhinha que eu mandei. Agora, gente, quando fizer, que tire a foto, deixe a foto da avaliação também, porque ali eu posso já avaliar com as competências, ver o que está faltando das competências, certo? Ter cuidado da pontuação. Tem texto, gente, que ele está muito direto, falta pontuação, faltam vírgulas. A gente vai ver aqui ainda, vamos estudar ainda as pontuações, mas vocês podem melhorar a pontuação de vocês com as leituras, entendendo quando é que encaixa uma vírgula aquela pausa quando você está conversando. Não é só para dar um descanso da voz, a vírgula. Você tem que entender isso no texto, é lendo com atenção, marcando aquelas palavras que chamam a atenção de vocês, para que vocês se liguem qual a importância daquela conjunção, e principalmente na nossa produção textual. Certo? Deixa eu apresentar para vocês aqui. O nosso tema, vou colocar lá no grupo daqui a pouco.
Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu apresento. Deixa eu ver aqui. É essa aqui, viu, gente? Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Estão vendo aí, né, pessoal? Olha só. Então, veja bem. Então, proposta da redação. Ó, então, essa tem a proposta, gente. Ó, eu já grifei o tema, porque tem gente que ainda tem dificuldade de encontrar o tema quando pega uma proposta, mas eu quero fazer um alerta aqui, gente. Cuidado, porque vocês têm que adquirir essa habilidade quando vocês lerem o texto, saber o tema. E sempre na redação ele deixa bem claro, ó, sobre o tema. Mas ainda tem gente, professor, não consegui encontrar o tema na produção, no tema proposto, né? Na proposta de redação. Mas vocês leiam com atenção. Por que você não consegue encontrar o tema? Porque às vezes vocês não leem com atenção. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor. Porque vocês não leem com atenção, gente. Ó, porque o tema, e todo o tema ele deixa bem claro, com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, então quer dizer, ao longo de sua vida, redija um texto dissertativo argumentativo, que é o que nós estamos estudando, em norma culta escrita da língua portuguesa sobre o tema, ó, sobre o tema. Aí o tema é esse, gente. Tá vendo? Aí tem o texto motivador, tem esse primeiro, que é um texto verbal e não verbal, tem aqui que vocês leem. Olha, são 3 textos, um com imagem e 2 com leitura. Vocês leem, pega os pontos mais importantes. Aqui tem a instrução. O seu texto tem que ser escrito à tinta, quer dizer, a caneta. Então, desenvolva o seu texto em prosa. Não redija a narração nem em poema. Então, quer dizer o quê? Em prosa é o que vocês fazem, é a dissertação. É uma dissertativa argumentativa, uma argumentação que vocês vão dar. O texto com até 7 linhas, ele é nulo, até 7 linhas. De 7 linhas acima, ele é aceito. Então, quer dizer que você não vai tirar a nota máxima, mas também não vai zerar. O máximo tem que ter 30 linhas. E o rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. O rascunho que é muito importante para vocês formularem o pensamento de vocês, que é muito importante mesmo quando se trata de redação, é esse rascunho. Certo, gente? Esse aqui é o tema proposto. E esse aqui que eu vou colocar também é o nosso material físico que nós vamos trabalhar regência. Olha só. Regência verbal. Lembrando, olha a data. Outro ponto importante que eu chamo aqui. Professor, qual é a data? Ele sempre está lá no material que eu mando para vocês. Só olhar direitinho, ó. 20 de abril a 3 de maio. Então, a data limite para essa quinzena, 3 de maio. Até 3 de maio, vocês podem entregar essa atividade, que é esse material que eu vou passar para vocês, e a produção textual, que é a redação. Aí aqui fala um pouquinho da regência, que eu quero que vocês leiam, entendam, e aqui tem atividade. Vocês vão escrever no caderno o enunciado e a resposta. Claro que não vai desenhar a imagem. O enunciado, ó, tá vendo? Nem a charge, só o enunciado e colocar a resposta. São 5 questões. Você responde, tira foto, para mim, uma foto nítida, que dê para eu entender, de preferência com o caderno em pé, sem o caderno estar deitado, e manda a foto para mim. Certo, gente? Alguma dúvida sobre isso?
Isso é a nossa nova quinzena. Alguma dúvida, gente? Não, professor. Pronto, vamos continuar. Olha só, deixa eu colocar de novo a frequência de vocês, que algumas assinaram, outras não. Deixa eu colocar aqui. Para aqueles que não assinou, vão assinando a frequência, certo? Até 10 horas ela vale como participação da aula online, ok? Pronto, gente. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês participarem, correr atrás. Porque é nesse sentido que vocês vão melhorar. Agora, se você não corre atrás, não se esforça um pouquinho, aí é como eu digo, não é que vocês vão ficar sem o conhecimento, mas no objetivo de vocês, vocês vão ficar lá no final da fila. E aquele que estiver atrás de vocês, que se esforçar um pouquinho, vai estar passando vocês. Vocês sempre vão ficar no final da fila. Não é querendo dizer que vocês nunca vão chegar, mas vai demorar um pouquinho, porque vocês vão sempre ficar no final da fila. Então é o que eu digo, vamos fazer força para a gente estar no início da fila, de preferência os primeiros, mas se não der, mais no início, porque assim a gente chega ao nosso objetivo mais rápido, certo? Gente, eu agora quero falar com vocês um pouco sobre artigo de opinião, que é que a gente vai trabalhar, a gente está trabalhando também, que é produção textual também, que eu quero que vocês tenham noção o que é o artigo de opinião, para que vocês produzam um. Tem gente, tem gente que diz que o artigo de opinião, tem aluno, como eu já trabalho isso agora, tem aluno que acha melhor é, fazer um artigo de opinião do que uma produção textual redação. Mas eu acho que os dois estão alinhados, estão amarrados. Se você sabe escrever um bom artigo de opinião, você sabe escrever uma boa redação. É só formular as ideias, porque é quase a mesma coisa. Por isso que eu vou falar aqui para vocês, eu pesquisei alguma coisa sobre o artigo de opinião, depois eu vou passar um vídeo para vocês com outra explicação de outro professor para ver se vocês melhoram. E vocês têm que produzir. Esse é um trabalho, gente, para próxima sexta-feira, certo? Quem chegou agora, próxima sexta-feira, que tem o dia D da leitura, eu quero, no mínimo, não mínimo, uma apresentação da turma, de cada turma. Terceiro A, uma apresentação, terceiro B, outra apresentação. Isso é uma nota avaliada por todos os professores pela participação da turma. Então, quer dizer que é uma ajuda à turma toda. Então, tem que ter, no mínimo, uma apresentação. A essa apresentação de sexta, eu estou propondo que vocês criem um artigo de opinião e vocês relatem, vocês expliquem como foi feito, explique o artigo de opinião de vocês. Você pode fazer um podcast, um áudio e colocar, ou pode gravar um vídeo explicando a história do artigo de opinião, qual foi o tema abordado, por que esse tema abordado e o que vocês escreveram. Ou posso criar um poema, posso criar um conto, posso criar uma música, posso criar uma paródia. Aí quem vai dizer é a criatividade de vocês do terceiro ano. Então, eu só quero que vocês formulem a ideia e me falem para a gente ver como está ficando e me dê esse retorno até quarta-feira, com esse trabalho, vamos dizer, o que você pensa e fazer e apresentar. Até quarta-feira você me entregar para a gente fazer aquele cronograma para passar para a escola de apresentação, que vai ser na sexta-feira, de 9 horas, se eu não estou enganado. Todas as turmas convidadas. Se fosse na escola, quem é da escola sabe como a escola fazia, que era no pátio, mas como vai ser online, vai ser aqui, a apresentação vai ser pelo Meet, vídeos, relatos, aí vai ser conforme o aluno se disponibilizar, certo? Então, vocês já pensem o que querem apresentar, que é obrigatório, pelo menos, um por turma apresentar. Certo, gente? Já tem ideia do que vocês querem, o que vocês pensam em fazer? E aí, gente, quero ouvir vocês. Hein, pessoal? Já tem ideia do que vocês querem fazer ou pensam em fazer? Darlane, você.
Darlane? Não tenho ideia, professor. Mas é bom, Darlan, você já pensar, você pode criar. Pronto, vou falar agora um pouquinho de artigo de opinião. Você pode amadurecer essa ideia e criar um seu artigo de opinião. Ou, como eu disse, você pode criar um poema, um conto, fazer um vídeo, uma música. Aí é a sua criatividade. Oi, Chayane, pode falar. Mas, tipo assim, eu gostaria de saber quem é de cada turma que vai apresentar esse trabalho, porque na minha turma ninguém falou nada ainda. Pronto, é interessante. Vocês não têm um grupo também, né, de vocês poderiam conversar isso com vocês, de cada turma. Ô, gente, vamos lá, o que é que a gente pode apresentar? O que é? Se reunir a equipe e vocês fazerem esse levantamento, tá entendendo? E chegar numa conclusão, então vamos apresentar isso, vamos apresentar aquilo. E é como disse, nós temos uma semana para a gente bolar isso, certo? Nathalie, você, o que você me diz? O que você pensa fazer? Nathalie? Poema, professor. Hum. Oi? Não ouvi. Fazer um poema é o Pronto, que eu sei fazer. pronto, você tenta aí fazer um poema de sua autoria, ou, é como disse, se você quiser também achar interessante, pode pegar um poema de um autor conhecido, e você recitar, fazer um vídeo recitando poema para fazer essa apresentação. É interessante também. Eduarda, você, Tem que Maria ser em Eduarda? vídeo, professor? Não, isso pode ser em vídeo, pode ser em áudio, pode ser em produção. Aí quem vai dizer são vocês, tá entendendo? Vocês que vão organizar a ideia de vocês, vai dizer, professor, eu quero apresentar agora, eu quero apresentar o meu texto que eu criei, eu quero apresentar, eu fiz uma história em quadrinhos sobre um determinado tema, eu quero apresentar um vídeo, professor, recitando um poema, eu quero cantar uma música. Aí quem vai dizer é você, certo? Maria Mas envia no Eduarda, PV? envia no meu PV. E pode perguntar, então, professor, estou pensando isso, que a gente pode conversar e ver uma ideia legal que fazer, certo? Agora, como eu digo a vocês, gente, vocês podem falar com os colegas de vocês, se alguém tem interesse, mas tem vergonha de fazer sozinho, e um ajuda o outro e faz uma equipe, né? E cria um trabalho para ser apresentado, que vocês têm criatividade, vocês são desenrolados, só querer fazer. Maria Eduarda? Maria Eduarda está aí? Parece que não. Camille, tá aí? Tô. E aí, Camille? Vamos amadurecer a ideia? Não Você pensei tem, em nada no momento. você tem habilidade de cantar? Não. Não? Então vamos amadurecer, Camille. Ou você pode ler um poema, pode ler um conto, você pode criar também. Aí é a sua criatividade. Por que eu estou querendo fazer isso? Para ser democrático, porque eu poderia muito bem dizer, olha, o terceiro ano vai ter que fazer isso aqui. Aí eu, no meu ponto de vista, fica muito chato, porque eu estou impondo uma coisa, não sei se vocês têm habilidade para tal coisa. Por isso que eu estou deixando aberto. Vocês criarem atividade. Estou deixando na mão de vocês, para que vocês criem, vocês me apresentem, até seja feito para a gente apresentar no dia. Certo? Qualquer tema, professor? Qualquer tema. Aí vai ser a criatividade de vocês. Agora, antes, vocês têm que passar para mim, para eu analisar e dizer, eita, tá legal, ou não, vamos mudar isso aqui ali e tal, porque aí a gente fazer uma coisa legal, certo? Janine. Presente. E aí, Janine, vamos fazer uma apresentação? Ou pode se reunir com o colega e ajudar o colega, porque aí, como diz, ó, eu vejo, gente, como muita gente, alguns alunos me seguem no Instagram e eu acompanho vocês, eu vejo que tem gente que tem muita criatividade, criar aqueles vídeos de TikTok, muito bonito, eu não sei criar aquilo, é bem interessante. Poderia criar um vídeo daquele com um poema, algo que seja apresentado, seria muito bonito e interessante. Uma narração, né, professor? Com som. Isso, vocês que têm essa criatividade, que usam essa rede social, poderiam usar isso, fazer aqueles efeitos, fazer aquelas coisas, ou
que eu não entendo bem TikTok, que eu nunca usei, não. Mas eu vejo alguns vídeos que a pessoa não usa nem a voz do outro você só encena. E é uma coisa interessante, dependendo do tema que você coloca, você queira fazer, fica até interessante você fazer. Né? E vocês, eu tenho certeza que têm mais habilidade do que eu nessas redes sociais, que eu vejo cada vídeo legal, cada vídeo criativo, cada vídeo bonito de vocês poderiam fazer isso. Tem até aquele vídeo que eu já vi que faz assim com a mão, vai recitando poema, né? Pode ser fazer aquela montagem, e é bonito. Bota uma música de fundo, fica bonito. Agora, eu não sei fazer isso. Vocês, eu tenho certeza que sabem. Vocês poderiam criar uma apresentação dessa, tá entendendo? Deixa eu ver mais. Gabriela, tá aí? Gabriela. José Cláudio, tá aí? A Gabi respondeu. O que tá com problema no áudio é Gabi. O Cláudio também. Vamos abrir o áudio, gente, também, para falar um pouquinho. Bruna, tá aí? Sim, professor. Tudo bem. Deixa eu ver mais. José Henrique, tá aí? Rayane, tá aí? Sim. Deixa eu ver. Késia, tá aí? Eduardo Henrique, tá aí? Tô, professor. Ana Natália, tá aí? Tô, professor. Beatriz, tá aí? Graziele, tá aí? Alice, tá aí? Estou. Andressa? Elielson? Tô aqui, professor. Rayane? Gente, eu fico falando isso porque às vezes é como acontece, como vocês veem mesmo. A gente às vezes chama o aluno às vezes deixou só conectado, mas não tá na aula. A gente não sabe quando é que ele está. Vocês viram que essa semana, gente, eu fiz uma brincadeira, não digo nenhuma brincadeira, uma atividade assim, boa para o nosso conhecimento, pelo Instagram. Eu sei que muitos participaram e outros não. É interessante que todos participem. Por quê? Porque estou acompanhando vocês também. E lá pelo Instagram é participação também. Conta muito isso, tá entendendo? Então vai ter outras, vai. Próxima semana eu posso fazer de novo. Então é interessante, quando eu fizer, eu sempre aviso no grupo que todos participem. Todos Ô, participem. professor, Oi. deu para ouvir quando eu respondi? Baixinho, mas deu, Graciela. Tá bom. Todos participem, que além de vocês participarem, é bom para o conhecimento de vocês, porque eu tenho certeza que tem coisas ali que vocês não lembram, vocês não sabem, vocês cometem o mesmo erro. Por isso que eu peço e peço sempre alerta. Quem não me segue no Instagram, siga lá, porque tem muita coisa legal. Todo dia tem uma dica nova, uma orientação, que às vezes a gente faz a coisa e passa despercebido. E ali a gente está vendo, a gente pode melhorar. E tudo que eu posto ali é para melhorar o nosso conhecimento, melhorar a nossa, vamos dizer, o nosso desenvolvimento. Porque a gente conhecendo o que é certo, a gente só comete o errado se quiser, não é verdade? Por isso, gente, que eu sempre os digo, pratiquem. E para a semana, de novo, eu vou fazer outra atividadezinha lá no Instagram e peço novamente a participação de vocês. Aqueles que participaram, participem. Aqueles que não participaram, procurem participar, certo? Aqui que estão aqui todos participaram? Eu participei. Sim. Eu não Deixa eu ver. participei não, professor. É bom participar, porque ali eu estou avaliando. Deixa eu ver. Darlan, você Eu participou? participei. Eu acho que foi ontem do negócio dos De stories. tudo não, Isso. professor. Mas Respondi outra coisa só. não, é bom participar de todos. Provavelmente participei. isso.
Provavelmente eu boto de 8 a 10 perguntinhas. É um quiz rápido, gente. Não atrapalha muito. Vocês fazem com atenção, que teste até o conhecimento de vocês, e bom que vocês estão participando. Nathalie participou, Camille participou, Janine participou. Participei de todos. E... Participei. Agora, se Não, você eu- colocou mais, eu não vi, não sei não. Não, Mas eu eu só coloco participei. uma vez, na vez que eu coloco tá lá. E é bom vocês participarem. Eduardo, Késia, José Cláudio, Gabriela, Ana Natália, Grazi, Alice, Elielso, Rayane, todos é bom participar. Porque não só vocês estão sendo avaliados, mas vocês estão adquirindo conhecimento, né? E a gente está usando a rede social também ao nosso favor, ao nosso bem-querer, que essa é a verdade. Viu, gente? Então, veja bem, eu quero agora passar para vocês aqui, falar um pouquinho sobre o artigo de opinião, certo? Eu fiz uma pesquisa aqui, eu vou falar um pouco, e vocês vão notar que o artigo de opinião é uma produção textual, só vai... O bom que a gente vai trabalhar, porque só vai implementar mais o nosso conhecimento na hora de a gente for fazer uma produção textual. Vocês podem pesquisar, gente, artigo de opiniões na internet, ver a estrutura, ver quais são os assuntos abordados. Artigo de opinião é tão interessante que você encontra naqueles sites de notícias, Jean Notícia, TNH, o 7 Segundo, esse site daqui de Arapiraca, que trazem notícia. Você pode fazer uma pesquisa, tem lá os artigos de opiniões, nos temas mais variados: violência, política, educação, tráfico, deixa eu ver, feminicídio, gravidez na adolescência, sempre traz esses pontos, que é bem interessante que a gente lê, a gente vê a estrutura que faz. Oi, pode falar. Quem falou? Professor, Oi. eu acompanho 7 segundos no Instagram e eles recentemente fizeram um post em que eles colocaram, escreveram logo que tinha acontecido e eu não gostei muito não, porque eles ficavam toda hora repetindo o caso e não falaram mais nada, só ficaram repetindo o caso. Não, mas aí é como um diz, nem tudo a gente aproveita, né, na internet. A gente faz aquela peneira, a gente só aproveita aquilo que a gente acha interessante. Aí vocês entram no site, fazem uma pesquisa naqueles blogs que tem aqueles artigos de opinião, que eles estão comentando algum assunto da atualidade, a internet, o uso da internet, essas aulas remotas, e é bem interessante vocês lerem, para vocês entenderem e formular uma ideia, porque artigo de opinião, eu posso criar um artigo falando do que eu acho dessa aula remota. Se eu sou a favor, eu sou contra. É minha opinião, o nome já diz, artigo de opinião. E eu quero que vocês criem uma produção dessa, mostrando o ponto de vista de vocês. Vocês podem falar da aula remota, no seu ponto de vista, na sua experiência. É bom, não. Mas antes você tem que ver a estrutura, como é o artigo de opinião, para poder você criar. Certo? Deixa eu ver aqui para apresentar a vocês esse artigo de opinião. Só um minuto aqui. Só um minuto. Deixa eu faço a transmissão para vocês verem. Olha só, achei bem interessante. Procurando aqui nos. Deixa eu ver, ocorreu um probleminha. Deixa eu ver se vai agora, viu, gente? Internet, às vezes. Internet não, computador, às vezes, deixa a gente na mão. Vamos lá. Eu acho que vai agora, né? Estão vendo aí, né? Pronto, Sim. gente, olha só. Olha aqui, o artigo de opinião. Fiz uma pesquisa e já encontrei. Então, quer dizer o quê? O artigo de opinião. Olha o interessante do artigo de opinião. Aqui tem todo o conteúdo. Aqui tem um podcast desse assunto. Professor, eu não gosto de ler, não. Olha aqui, você só clicou aqui, explica todinho o conteúdo. É interessante isso, gente. Gente, a gente tem que saber usar a internet. A internet tem um enorme recurso a nosso favor.
a gente quer fazer uma determinada coisa, só jogar na internet, que ele vai orientar e mostrar como faz. Com a sua força, a sua persistência, você vai fazer e vai fazer bem feito. Veja bem, então olha só o que diz. Artigo de opinião é um gênero argumentativo típico de jornais, revistas e blogs. Alguns vestibulares também solicitam a produção desse tipo de texto. Então, veja bem, então quer dizer, ele é típico de jornais, como eu estava dizendo a vocês, jornais, revistas e blogs. Por quê? Porque vai passar a opinião a opinião daquele leitor desse determinado tema, mostrando o seu ponto de vista desse determinado assunto. Então, artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades, publicado normalmente em jornais, revistas e blogs. Esse tipo de texto tem como função apresentar e defender um ponto de vista. Por isso que eu digo que ele é quase igual à produção textual. Por quê? Porque a produção textual a gente também defende o nosso ponto de vista. Agora, diferente um pouquinho do artigo de opinião. A gente vai mostrar lá sem deixar claro que é o que você acha, certo? Então, o artigo de opinião ele é defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. Muitas faculdades e universidades costumam solicitar aos seus candidatos que produzam artigos de opinião em seus vestibulares. Então, quer dizer, isso na faculdade, isso é corriqueiro. Você sempre está fazendo um artigo de opinião. Então, o bom é a gente trabalhar agora, o bom é a gente ter uma orientação para a gente começar a produzir o nosso. Por quê? Porque é interessante você ter uma opinião sobre determinado assunto, certo? Quais são as características desse artigo de opinião? É um gênero textual, isso é claro, argumentativo, ou seja, é um tipo de texto que defende um ponto de vista por meio de argumentos. A linguagem usada no artigo de opinião costuma alinhar-se à norma padrão, tá? Quer dizer, uma língua conforme a gramática. Haja vista que o texto deve ser compreendido por diversos tipos de pessoas. Então, é um texto que você tem que fazer pensando no leitor. Não é, eita, eu vou fazer um texto só para o meu amigo. Não, você tem que pensar que vários tipos de leitores vão ler o seu texto. Então, tem que ter uma linguagem que todos entendam, certo? Todos têm essa visão, que é para todo mundo ler. Certo? Muitas vezes de regiões completamente distintas, regiões diferentes, como é o caso dos artigos publicados em jornais de alcance nacional do Brasil. Por exemplo, você pega um artigo de opinião assim de um site famoso, um site nacional, que é da Globo, na Globo.com, você vê que a linguagem dele é para todo mundo, não a linguagem nordestina, não a linguagem do Sudeste, a linguagem geral. Quem lê vai entender. Para além disso, justamente por se tratar de uma publicação da imprensa, o assunto abordado nesse tipo de texto costuma ser de relevância coletiva, fatos importantes ocorridos nos dias ou semanas anteriores. Então, quer dizer o quê, gente? São fatos atualizados, não fatos antigos, fatos que aconteceram com pouco tempo, certo? Costuma ser os temas do artigo de opinião. Nesse sentido, o gênero tem uma função social clara: promover o debate público sobre as demandas da sociedade. Então, o que é que eu digo, gente? O artigo de opinião você pode criar no seu ponto de vista, você defender o seu ponto de vista. Pronto. Eu sou a favor do voto impresso. Aí eu vou escrever sobre isso. O voto impresso é importante por quê? Porque tem que ser... É diferente da produção textual, por quê? Porque você não vai problematizar o tema. Aí você só vai argumentar na sua visão, da sua visão positiva, que é esse determinado tema, ou da sua visão negativa. Aí depende do seu ponto de vista, certo? E qual é a estrutura do artigo de opinião? Por ser um texto argumentativo, que é argumentar, o artigo de opinião apresenta 3 partes fundamentais. Veja bem. Introdução com tese. Então, a característica Enem. Não tem quem mude. Os parágrafos
parágrafos iniciais de um artigo de opinião costuma ser reservado para apresentar o assunto abordado e, além disso, o ponto de vista defendido pelo autor. Chamamos esse ponto de vista de tese. No caso das redações escolares e propostas de vestibulares como o Enem, é comum que somente o primeiro parágrafo da composição seja destinado para essa função. Então, quer dizer, qual o diferente do artigo de opinião para a redação? Porque a redação, o primeiro parágrafo, você tem que apresentar o que você vai falar, apresentar algo sobre esse tema de seu conhecimento. Já o artigo de opinião, não. Você pode falar toda a sua introdução sobre esse tema. O número de linhas é restrito à produção textual. Já o artigo de opinião, não. Pode ser uma folha, 2, 3, depende do seu conhecimento, do que você queira falar. Olha, veja a seguir um artigo de opinião aqui, olha só. Uma forma de desumanização das mulheres, violência obstétrica. Olha só o que ele diz. A expressão violência obstétrica ofende médicos, dizem não existir o fenômeno, mas casos isolados de imperícia ou negligências médicas. O que aconteceu com a brasileira Adeli Gomes, grávida e forçada pela equipe de saúde a realizar uma cesárea contra sua vontade. Dizem ser um caso extremo, escandalizado pelas feministas como de violência obstétrica. Então, veja bem, gente, já a introdução do artigo de opinião é isso. Ele pegou um caso que aconteceu, vai falar sobre esse caso e você vai expor sua opinião. É interessante. E a gente faz isso, se vocês analisarem. Vamos dar um exemplo. Quando você conhece algum caso de um conhecido seu, vamos dizer, um caso de briga familiar, briga doméstica do seu vizinho. Aconteceu lá, o cara agrediu a esposa, a polícia veio e tal. Aí você vai dar o seu ponto de vista sobre isso. E é o que muitas das vezes, muitas pessoas fazem, não é verdade? Aí diz, não, mas o cara não prestava, ele sempre apresentava isso. Então quer dizer o quê? Você está fazendo um artigo de opinião do seu ponto de vista sobre esse caso, do conhecimento que você tem. Então, artigo de opinião a gente faz. Não diretamente, mas indiretamente a gente faz sobre determinados assuntos. Um acidente de trânsito que a gente presenciou. Você vai contar esse acidente de trânsito para várias pessoas. Claro, você conta numa linguagem que todo mundo entenda. Então, isso é um artigo de opinião. A diferença é, você está falando, e ali você vai colocar no papel o que você quer dizer para aquele que entende, que leia, entenda o que você quis dizer do acontecimento que você presenciou. Certo? Então, veja bem. É notável, nesse trecho inicial do texto, a presença de duas partes fundamentais da introdução de um artigo de opinião. A apresentação do tema, que é a violência obstetrícia, e a defesa de uma tese, o ponto de vista. A verdade é que a violência obstétrica é uma forma de desumanização das mulheres. Então, quer dizer, a tese e seu ponto de vista, ele coloca no artigo de opinião. Já o desenvolvimento dessa argumentação se dá como? Uma vez que a tese é apresentada na introdução do artigo de opinião, é esperado que nos parágrafos intermediários, também chamados de desenvolvimento, apresentem-se argumentos que comprovem ponto de vista. Um argumento costuma ter duas partes, a fundamentação e a análise de fundamento. A primeira corresponde às informações, fato, dados, referências, entre outros, que o articulista busca para embasar sua opinião. A segunda, ao trecho em que o autor relaciona explicitamente o fundamento utilizado com a tese defendida. Então, gente, é tudo a argumentação e o ponto de vista seu do determinado assunto. Você está falando e você vai passar aquela mensagem que é real que você está falando. Então, você tem que argumentar para isso. Não é verdade? Ainda seguindo o exemplo dado anteriormente, observe a seguir um dos argumentos usados pelos articulistas Débora Diniz, Gisele Carino. Mulheres negras, indígenas e com deficiência estão entre as mais vulneráveis
à violência obstétrica. Então, quer dizer, está falando, está dizendo quem sofre mais com essa violência. Está deixando claro esse ponto de vista dela. Nesse caso, são usado como fundamento um estudo da Universidade de Harvard, outro da Organização das Nações Unidas e mais um feito no Mato Grosso. Com base nessas pesquisas, os articulistas relacionam as informações citadas com a tese ao afirmar que pouco sabemos da realidade de mulheres com deficiência, em particular daquelas com deficiência intelectual. O senso comum diz que devem viver sem sexualidade e que são capazes de decidir suas vivências produtivas. Então, vejam bem, gente. Já a conclusão, ele diz o seguinte: a conclusão do artigo de opinião costuma apresentar uma síntese do desenvolvimento do texto, em seguida reiterar a tese, agora comprovada pelos argumentos. Então, quer dizer, diferente da nossa produção textual, que você não precisa dar uma solução para esse problema. Você vai concluir falando, reiterando o que você falou no seu texto. Se você concorda ou se você não concorda. Então, veja bem, olha só um trechinho. Argentina e Bolívia também avançaram em legislações para proibir a violência obstétrica. Estar livre de violência baseada em gênero deve incluir a violência obstétrica. Então, ele não deixa de falar dessa violência na sua conclusão. É perceptível, portanto, que a conclusão do artigo de opinião das autoras repete resumidamente a linha argumentativa desenvolvida no texto. Em seguida, a tese é reiterada, agora comprovada. Todas essas são expressões da violência obstétrica, uma forma silenciosa e perene de violência baseada em gênero. Como começar um artigo de opinião? A melhor maneira, gente, preste atenção, olha só. A melhor maneira de começar um artigo de opinião é, antes de tudo, desenvolvendo um planejamento e um projeto de texto. Planejando e projetando antes de escrever. É muito provável que a composição resulte clara, coerente e bem fundamentada. Então, quer dizer o quê? Isso é como nossa produção textual. Você tem que fazer um rascunho com a sua ideia. O que é que você quer abordar? Como abordar? Qual argumento que você vai usar? Então, é muito importante a gente ter essa ideia. É muito importante. Por isso que eu digo a importância do rascunho. Porque eu tenho certeza, não tem nenhuma pessoa sã consciência que seja o perfeitão de tudo. Faça sem ter um planejamento antes. Por isso que é importante vocês fazerem esse planejamento. Ó, passo a passo para você começar um artigo de opinião. Podemos dividir o processo de produção de texto em 3 partes básicas. Planejamento, projeto do texto. Como é? O primeiro passo da composição do textual deve ser o de reflexão, leitura e organização do tema que você quer abordar, a ser desenvolvida no texto. Nessa parte, é necessário que o autor do artigo da opinião defina o tema, qual a tese, qual é esse problema. O tema, você pode criar qualquer um. Qual é o problema que você quer abordar, né? Por exemplo, eu quero falar sobre rede social. Meu tema vai ser sobre a rede social. Então, qual é a tese? Sobre o Instagram. E os fundamentos da argumentação. A organização lógica do texto, aqui define-se o que deve haver em cada parágrafo. Ou seja, qual será a trajetória discursiva usada pelo autor para defender seu ponto de vista no texto. Aí você prepara o rascunho, que é muito importante numa produção, aquela organização. Uma vez que o projeto do texto já estiver definido, é o momento de transcrever as ideias projetadas na forma de texto em prosa. Ou seja, é hora de escrever o texto na forma de parágrafos introdutórios, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. É muito importante que o rascunho seja o produto do projeto do texto e não se desvie da trajetória discursiva planejada. Tá vendo, gente? Então, o artigo de opinião é isso. A gente tem que ter aquele projeto, tem que ter aquele rascunho. A gente tem ideia do que falar. Mas o tema é variado. Depende que você domine esse tema, tenha conhecimento e queira dar opinião por esse tema. Aí depois a gente vai fazer a revisão,
da ortografia, da acentuação, da pontuação, para corrigir, para ficar bonitinho. Olha aqui, outro artigo de opinião. Cadeias e demagogia. Então, o sistema prisional talvez seja a área da administração em que os políticos mais falam e fazem besteira. Olha só, artigo de opinião. Então, vocês podem pesquisar artigos de opiniões, como eu disse a vocês, e criar o de vocês. Certo, gente? Esse é o nosso artigo de opinião. Eu espero que eu possa ter ajudado a vocês a clarear a ideia e vocês possam pensar num tema, uma produção e produzir um artigo de opinião. Aí a gente vai fazendo, vai organizando e vai montando. Quando tiver montada, a gente vai fazer a correção. É o que eu estou fazendo com vocês sobre a produção textual, a redação. Quero que vocês construam. Depois que vocês tiverem o padrão Enem, aí é a hora que a gente vai corrigir a pontuação, a ortografia, e a coerência, a coesão, porque isso tudo depois da estruturação toda do seu texto. Certo, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver agora se eu encontro aqui um vídeo bem legal sobre artigo de opinião para reforçar e encaixar essas ideias que foi falado agora para vocês não esquecerem e tentarem produzir um artigo de opinião. Certo? Deixa eu ver aqui. Minha gente, esse celular de você, bota o carregadorzinho perto para não deixar descarregar, pessoal. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Você encontra um videozinho curto e legal para a gente falar mais um pouquinho sobre esse tema. Quer falar alguma coisa, gente? Pode falar, viu? Não. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Professor, é obrigado a aparecer. Eu posso fazer um videozinho só escrevendo, tipo, colocando uma montagem assim com foto, tarará. Pode sim, fazer um videozinho só com montagem, sem problema nenhum. Certo? Deixa eu ver aqui. Sem problema algum, viu? Eu quero que vocês usem a criatividade de vocês. Eu encontrei um videozinho pequenininho e curtinho. Quero apresentar a vocês aqui sobre artigo de opinião. Oi, Mas, assim, se já tiver uma pessoa da minha sala que vai fazer, exemplo, a Duda, talvez vai fazer a música, o poema, e outra pessoa da turma quiser fazer também alguma coisa, pode? Com certeza. Como eu falei, Chayane, no mínimo um. No mínimo, um por turma. Agora, o máximo pode ser vários. Aí depende da criatividade da turma, certo? Certo. Deixa eu ver aqui se eu apresento. Um videozinho bem legal, gente, sobre artigo de opinião. Ver se vocês estão vendo aí. Pronto, estão vendo? Deixa eu tirar meu vídeo e tirar o som para sair o som. Olá, tudo bem com você? Aqui é a Lu, do canal Lu Ensina. E no vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que você precisa saber para conseguir escrever um artigo de opinião nota 10. Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita para curtir e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma novidade. Agora, falando um pouco sobre o gênero textual que vamos estudar hoje, podemos dizer que o principal objetivo de um artigo de opinião é transmitir para os leitores o posicionamento do autor em relação a um determinado assunto. É muito comum encontrarmos esse tipo de texto em sites, revistas e jornais, e esses artigos normalmente são relacionados a temas da atualidade e assuntos polêmicos. Se observarmos bem, podemos perceber que os autores buscam, ao longo dos seus artigos, convencer o leitor a concordar com o seu ponto de vista, ou, pelo menos, fazer com que o seu público reflita um pouco mais sobre o tema que está sendo abordado.
podemos destacar como as principais características deste gênero textual a linguagem simples e objetiva, porém atendendo à norma padrão da língua portuguesa, para ser compreendido por diversos tipos de pessoa, a escrita feita em primeira ou terceira pessoa, a presença de argumentos para defender o ponto de vista do autor e o uso frequente de conectivos, principalmente os conectivos que indicam contradição, como por exemplo, mas, contudo e entretanto, pois esse tipo de conectivo pode ser um ótimo recurso para expressar opinião. Certo, agora que já podemos identificar facilmente um artigo de opinião através de suas principais características, vamos conversar um pouco sobre como podemos elaborar a estrutura desse tipo de produção textual. Normalmente, podemos dividir essa estrutura em 3 partes essenciais: introdução, desenvolvimento e conclusão. Começando pela introdução, este é o momento inicial do texto, em que o assunto será apresentado para o leitor. Além de dar um panorama geral sobre o tema em questão, o autor também já deve deixar seu ponto de vista em evidência. Em um texto curto, essa introdução pode ser feita em um único parágrafo. Já no desenvolvimento, o autor deve utilizar argumentos que apoiem a opinião apresentada na introdução. E para que esses argumentos sejam bem fundamentados, é importante apresentar dados concretos, como exemplos, resultados de uma pesquisa ou o depoimento de um estudioso do assunto. Dessa forma, o autor consegue passar maior credibilidade para os leitores. Por fim, temos a conclusão, que deve retomar de forma resumida os argumentos citados ao longo do desenvolvimento e enfatizar mais uma vez a opinião do autor. Fechamos por aqui a estrutura do texto. E para você que acompanhou o vídeo até aqui, vou dar 3 dicas bônus que farão toda a diferença na produção do seu artigo de opinião. Dica número 1. Não fique em cima do muro. Procure deixar sua opinião sobre o assunto muito clara desde o início do texto. Dica número 2. Faça uma pesquisa sobre o tema que você irá abordar. Por mais que você já tenha sua opinião formada, quanto maior for o seu domínio sobre o conteúdo que você está escrevendo, mais chances você terá de fazer com que o seu leitor concorde com o seu ponto de vista. Dica número 3. Faça um rascunho e releia o seu texto, observando se todos os tópicos apresentados nessa aula foram inseridos em seu artigo antes de passar a limpo. Tenho certeza que depois dessa aula, seus artigos de opinião serão muito mais convincentes e persuasivos. Se você ficou motivado para colocar todas essas dicas em prática, vou deixar aqui na descrição. Vamos lá, pessoal. Deixa eu voltar para vocês aqui. Vocês viram, gente? Então, tudo que foi falado na aula, no vídeo aí, foi apresentado e foi mostrado, ilustrando o que é um artigo de opinião. Agora, como eu disse a vocês, é quase igual à produção textual. A diferença é, você não vai mostrar solução para problema nenhum, que você não vai criar problema, você vai falar, é um artigo de opinião, a opinião sua, certo? Mas para a gente fazer um artigo de opinião de um determinado assunto que a gente gosta, a gente tem que pesquisar artigos de opiniões prontos, artigo de opinião dos especialistas, para você entender como foi formulada as ideias, sobre o tema que eu pensaria em fazer, você fazer uma pesquisa boa, porque isso tudo vai sair legal, porque você vai ter conhecimento como você estruturar o seu artigo de opinião. Certo, gente? Era isso que eu queria passar para vocês. Alguma pergunta? Alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Agora é com vocês. Professor, qual é a diferença da redação para essa coisa de opinião aí? Pronto, é como eu falei para você. A redação do Enem, você tem que problematizar o tema e você tem que dar uma solução para o tema. E quem vai botar em prática essa solução
que você está propondo na redação Enem. Já o artigo de opinião, não. É uma opinião sua. Você vai tentar argumentar para aquele que lê, ver. Eita, ele tem razão, é verdade isso que ele está dizendo. Está entendendo? Então, agora entendi, professor. Ah, Mas no Enem também tem esse artigo de opinião ou é só redação não. mesmo? Não, o Enem só cobra a redação mesmo, dissertativo argumentativo. Artigo de uma opinião, às vezes outros vestibulares que você vai fazer sem ser o Enem, às vezes cobra, mas o Enem Ah, não, viu? entendi, professor. Viu, Obrigado. gente? Então, veja bem. Então, era isso que eu queria passar com vocês. Vou deixar vocês agora para vocês formularem a ideia, conversarem, pesquisarem o que querem apresentar. Tem uma variedade imensa na internet, só fazer essa pesquisa. Eu quero que vocês me dêem um retorno. Semana que vem, segunda, a gente tem aula. Deu um retorno semana que vem, provavelmente na segunda. Ó, professor, vou apresentar isso, já estou estruturando, já estou concluindo, que vou fazer essa apresentação, vou passar para você, certo? Porque sexta-feira nós vamos ter o dia da leitura e vamos apresentar, fazer essas apresentações nesse projeto, não é um projeto, né? Nesse dia D. Vai ser convidado mães, alunos, todos os alunos e quem quiser entrar, certo? Então é muito importante que vocês me passem, porque a turma tem que participar. O terceiro A, o terceiro B. Todos os professores vão avaliar a participação da turma. Pode ser, no mínimo, uma apresentação por turma. Mas, se tiver mais de uma, beleza. O interessante é que tenha mais para saber que a turma está toda engajada, certo? Alguma dúvida sobre a apresentação? Aí eu vou deixar com vocês agora só para vocês pesquisarem e saber o que vocês querem apresentar. Alguma dúvida, gente? Quer fazer alguma pergunta? E qualquer coisa, tiver alguma pergunta ou orientação, pode me perguntar no PV e depois a gente conversa. Professor, esse trabalho vai ser entregue sexta que vem, né? Não, sexta que vem é a apresentação. Vocês têm que me entregar antes para eu analisar e já deixar no cronograma. Tá entendendo? Entendi. Uhum. Aí por isso que vocês têm que me entregar antes. E como que vai ser essa apresentação, professor? Vai ser só para você ou vai ter outros professores? Não, vai ser via Meet para todo mundo, para professores, para alunos, para vocês, para pais, vai ser todo mundo convidado. Vai ser um dia D da leitura aqui, via Meet, vai ser disponibilizado um link para que todos possam entrar e participar. Vixe, eu já não queria me mostrar, agora eu não quero mesmo. Não, mas não tem nada a ver, não. Vocês têm que perder isso. Viu? Bolem uma apresentação, pense o que vocês querem, que é dia D da leitura, é dia do livro. Nós vamos comemorar o dia do livro, então é leitura. Vocês podem apresentar um artigo de opinião, como a gente trabalhou hoje, ou vocês podem apresentar algo do gosto de vocês, contanto que tenha literatura no meio. Não, também é uma coisa que não tem nada a ver, né? Por isso que eu quero ver antes, para a gente reformular e já deixar no cronograma para sexta-feira só apresentar. Sim, é quantos pontos? Não, isso, a pontuação, isso é as disciplinas que vai avaliar a apresentação da turma. Por exemplo, a turma tem 5 apresentações, aí todos os professores vão dizer, olha, a turma está efetiva, está participando, aí isso vai sentar os professores e vai dizer, vamos ver quantos pontos cada professor vai dar a turma, entendeu? Por isso que é importante toda a turma participar. Certo, gente? Então, nossa aula está terminando por aqui. Deixa eu só parar de gravar. Só me despedir de vocês. Ô, professor, você já fez a chamada?